de Belém, do Pará, da Amazônia e do Brasil. Mais uma vez estamos aqui no estúdio Toca em Belém do Pará para mais um episódio do Pod Toca. Estamos no episódio 18, é isso, diretor? 18, né? Para não esquecer. Estamos aqui com uma banda de grandes hits de sucessos da linha romântica no Brasil, né? Que faz aqui um trabalho, né, bastante ligado a questões de paz, de amor, né? É uma banda muito bem posicionada nesse discurso romântico, né? Que já fez inúmeros trabalhos baseados nessa linha, né? Da pacificação e do amor, da paz. Só que é paz, né? Né, Wellington? Sim, né, sim, Lenda? sim. Estamos aqui na frente da banda Inferno Nuclear, galera. Vamos parar de papo furado, rapaz, que esse negócio aqui é pra a gente falar sobre coisas, sobre assuntos rock and roll, né? Essa parada aqui do metal. Cara, a banda Inferno Nuclear, você que não conhece, cara, é uma das bandas do cenário local independente aqui da cidade de Belém do Pará, uma das mais prolíficas em termos de produção musical, em termos de materiais, em termos também de produtos. Então a gente vai ter um bate-papo bem aberto sobre vários assuntos aqui com o Wellington e o Lendel, que é o baixista e o vocalista da banda, sobre empreendedorismo da música. A gente vai falar também um pouco sobre influências, né, dentro da cena local e também internacional, que formaram a identidade de vocês, né, enquanto thrash metal e tal. E também de alguns assuntos relacionados à cena, cara, autoral da música brasileira, sabe? O que vocês entendem, o que vocês veem que está acontecendo agora na cena underground que vocês fazem, né? Desse trabalho que vocês realizam, também na cena musical como um todo, né? O que vocês têm como perspectiva para o futuro. E também, cara, a gente vai falar um pouco dos lançamentos aqui, o disco Diante de um Holocausto, que já tem 3 videoclipes aí lançados no YouTube, né, gente? 4. 4? Poxa, 4 já. Mas já foi lançado o quarto? Já, né? Foi lançado tem um mês e... Puta que mês e pariu. meio, Então mais ou corta isso aí, diretor, que isso aí é um falho meu. Beleza. Então a gente vai falar um pouco disso e vamos começar aqui com sobre essa questão que a gente estava falando agora na pré da entrevista, sobre as influências musicais de vocês, né, cara? Wellington, Lendel, os dois representantes da banda, vocês podem falar pelos outros dois que não Sim, estão presentes claro, aqui? Olha lá, hein? Então eu queria falar sobre isso. Cara, né? assim, vou me colocar como exemplo, tá? Quando eu comecei a ouvir rock, eu tinha praticamente ali meus 11, 12 anos. Isso em 97, 98, praticamente ali. E, cara, uma banda que me pegou logo de cara, assim, foi o Metallica. Metallica, olha só, né? A molecada começa ouvindo o quê? Legião, né? Paralama. Não, cara, eu ouvi Metallica e foi na MTV, num programa que tinha, acho que era Fúria. Ainda existia Fúria Metal. Fúria Metal, acho que é do Gastão ainda. Isso, cara. E o disco que mais me pegou, a música que me fez ir pra esse lado do heavy metal era Fuel, do Metallica, né? Era recém-lançado ali na época, Isso, o Load, o Reload, eu acho. Reload, né, no caso, nessa época. Mano, isso me pegou de tal jeito, cara, que eu comecei a buscar, a ir atrás e tal. Naquela época não tinha internet, não tinha... Quer dizer, tinha, mas ninguém compartilhava música ainda pela internet naquela época, né? Então a gente precisava catitar nas lojas de CD, né? De disco. Com os amigos. Com os amigos. E eu lembro muito de ter gravado fita cassete, levado pra casa e ficado ouvindo direto, já tal. O meu pai naquela época, ele era... Deixa eu lembrar o que ele era da igreja. Ele era alguma coisa lá da comunidade religiosa, saca? Assim, tipo... E olha só, né? É um papo de... A gente pode até falar sobre isso. Como algumas pessoas interpretam muito mal, né? O gosto musical de quem curte heavy metal, né? Por causa do símbolo, das simbologias, né? Das identidades que a gente acaba reproduzindo, né? Também dos discursos, em alguns casos, né? Que são muito radicais, muito... Radicais no sentido, assim, de explorar. Mas aí, pra vocês, como é que foi isso, cara? Como é que chegou isso em vocês? Vocês são de famílias tradicionalmente roqueiras ou não? Quem começa aí? Essa aí, velho. Vamos lá. Vamos lá. Negativo. Negativo. Não, primeiramente o sentimento é de gratidão de poder estar aqui, né? Beleza. No Obrigado. Pod Toca e tal, e um trabalho muito bem feito, que está agregando valores políticos, sociais, a arte, a cultura, enfim. Então, pra gente já é de uma grande valia. Mas vamos lá, foi engraçado como eu entrei assim no rock and roll. Eu lembro que eu tava andando pela Praça da República uma manhã, aí chegou um hippie. E o hippie chegou comigo e me vendeu
Mas na verdade ele, Tipo, ele chegou assim, olha, compra esse CD. Ah, tá. Achei que fosse drogas. Ele pô, chegou, porque não. geralmente o hippie... Mas foi engraçado. Experimenta isso aqui. Compra esse CD. era um tipo de droga, né? É um tipo de droga, né? Só que ele me vendeu assim, elegantemente, é claro, né? Ele falou, compra esse CD, senão eu vou te quebrar na porrada. Caralho, Eu lembro desse momento como se fosse hoje, o CD era do Menor. E eu já... Acho que ele achou na Praça da República. Foi bem engraçado isso. Mas o Aí- fã de menor tem essa abordagem mesmo, né, cara? Aí eu peguei assim... Não, eu acho que ele nem sabia, porque a postura dele, ele era bem hippie mesmo. Era bem hippie, eu acredito que ele vendia aquelas pulseiras ali. artesanais e tal. Aí foi bem engraçado isso, assim, e eu não vou esconder que eu fiquei com medo, né? Aqui não. Mas eu comprei, que eu tinha um dinheiro lá, eu comprei e tal, e cheguei em casa e escutei. Aí o que me inicia no rock no heavy metal, assim, é o Menor. Entendeu? Caralho. Qual era o disco Era o do Menor? Singing of the Hammer. Tanto é que é o disco que eu mais gosto. É um disco que tem tipo um machado na frente, assim, capa vermelha. Ah, sim, conheço esse disco. É o Singing of the Hammer. Mas ainda não foi o disco que mudou minha vida. Porque eu já conhecia, tipo... Conhecia um Legião Urbana, um Raul Seixas e tal. Não era roqueiro. Só conhecia, né? E aí, eu ainda escutei... Depois eu passei a escutar essas bandas. Mas Raul, Legião Urbana, Capital Inicial, Barão Vermelho, Secos e Molhados, né? Escutei o Pink Floyd. Na mesma época escutei o Nirvana, mas não me considerava roqueiro. Assim, só escutava. Eu tava entrando já no... Tava curtindo, Tava né, curtindo cara? já. Mas aí Sim. teve uma banda, acho que foi anos 2000, 99, por aí, eu escutei o Testament. Testamento, pô. É, Caralho. uma banda americana, né? Da Baiária. Sim. Aí é o The New Order. Aí esse disco aí foi uma mudança de vida. Eu digo, eu quero isso aqui pra minha vida. Porra, Eu foi falei, assim? eu quero isso aqui pra minha vida. Caralho. Ou seja, o primeiro disco de heavy metal, o primeiro, foi o Singing of the Hammer do Menor. Mas o disco que eu disse, é isso aqui. Ô, os fãs de Menor devem estar pirando aí com essa declaração agora, né? Pô, mas Menos não. o resto Tadeu, mas tudo bem. Mas os fãs de Menor devem estar pirando Porra. aí. Não, assim, nada contra, é porque eu ainda gosto do Menor. Mas assim, o que mudou minha vida foi o Testament, foi o thrash metal. Tanto é que é um dos estilos que eu mais me identifico até os dias de hoje. E assim, eu fui ver as letras, era tudo... Tanto é que a paixão foi tão grande pelo Testament que foi aí que eu fui procurar saber do que se tratava as letras. Pode crer. Aí eu começo iniciando do caos e tal, né? Tem uma música lá que fala um mundo de caos, um mundo de medo e tal. Eu até pego isso, trago isso um pouco numa das letras do Inferno e tal. Sim. Fala do mundo destruído, da politização, sabe? Das superpotências e tal. Uma letra que tinha guerra e destruição social. E, velho, olha esse papo aqui. É bacana esse disco que ele é um retrato da época ali da queda do muro de Berlim, né? Isso. Do fim da Guerra Fria. É isso mesmo. Pode É crer. muito doido esse disco. Até Porra. o nome dele já diz tudo, da New Order. E a Nova Ordem, né, cara? Pô, e tem disco também da mesma época, tipo, eu acho que é o Megadeth também, né? Pincel, será? Sim. A Pistols é um pouco antigo, da época mesmo ali, eu acho que é o Rust in Peace. e Rust tal. in Peace. É o Rust. Isso. Cara, o Lendel, e aí? Pra ti, quando é que foi essa Cara, parada eu aí? acho que pra mim, da maneira mais tradicional possível. Sim, comecei ouvindo Legião Urbana. Acho que o Legião Urbana foi a primeira banda que eu considerei assim, cara, eu gosto pra caralho disso, sabe? Pode crer. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi um pôster do Renato Russo na casa de um primo meu. Não só por ser carregado de música, assim. Eu acho que eu nunca tinha colocado uma fita pra dar o play, assim, e ouvir, né? Aí eu vi um pôster, assim, na casa do meu primo, aí cantou e tal, aquela onda do palco, das luzes, aquela onda da imagem, né? Eu acho que desde isso, assim, eu tenho esse lance com a imagem, com a música. Aí eu, cara, quem é esse cara aí? Quem é esse cantor aí? Barbudão de óculos. Era, né? Tipo, ele, o totalmente nome dele é fora Renato Russo, ele canta numa banda chamada Legião Urbana. Aí eu perguntei, tu gosta dessa banda? Ele gosta. Pô, eu quero ouvir. Aí ele me deu uma fita, assim. Aí que fui ouvir, sei lá, Tempo Perdido, será? Que país é esse? Essas coisas assim. E, cara, começou aí, assim. Aí, só que, tipo assim, eu fui muito voraz. Cara, eu ouvi tudo de Legião Urbana. Aí tudo dessa cena, né, desse rock... Brock, que chama, né? o rock BR, né? BR, né? Dos anos 80, assim, essa onda de Paralamas, Engenheiro do Havaí, essa onda assim.
Aí só que, tipo assim, aí não parou por aí. Aí fui ouvindo, sei lá, Nirvana. Eu acho que Linkin Park tava estourado na época ali da virada pros anos 2000. Linkin Park é New Metal ou não? É, New Metal, New né? Metal, né? Mas eu acho que o ponto de virada, assim, pra querer esse sentimento que o Alisson teve, né? Não, eu quero isso pra mim. Foi quando eu vi o Iron Maiden, primeira vez, assim. No Rock in Rio 2099? Foi naquela fase ali, foi o Brave New World. Brave New World, né? Que eu Sim. ouvi. Sou da geração Brave New World do Iron Maiden. Eu lembro, assim, até hoje da sensação de botar o CD. É uma geração boa, viu? Botar Porque o esse CD. disco é foda, né, cara? Esse disco é bom. De botar o Influenciou uma CD, geração, assim, influenciou tipo, uma galera, cabeça sim. estourar, assim. Aí eu acho que desde então eu sempre tô nessa busca de ter aquela mesma sensação, assim, daquele primeiro impacto, assim, né? Cara, que isso, assim. Porra, a música é uma droga então mesmo. Foi, né, cara. Porque é exatamente isso que o dependente quer, né? cara. Ele quer ter a primeira sensação sempre, aquela né? primeira sensação. Ele vai usando as drogas, ele, porra, Que droga saudável, que né? droga saudável, cara. cara. Diga-se de passagem. Toda vez que, sei lá, sempre descobre uma banda nova, né? Um artista novo, assim. Quando tem essa sensação, assim, cara, nunca é como a primeira vez, né? A primeira vez é especial pra caramba. Mas tu tem um pouquinho daquilo, assim, porra, é especial pra caralho, assim. Uhum. E toda vez que tu tá no palco, assim, que a gente tem aquela sensação, de novo, de volta, assim. Aquela coisa, desse sentimento, assim, muito especial, assim, com a música. De renovação, Sim, né, cara, sim. com o público, né? Isso é foda, cara. Eu já tive uma oportunidade de sentir o que vocês estão falando, sabe? Só que eu ainda acho que a cena cultural que vocês realizam, saca? Ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais energética disso. Ela transfere muito mais energia do que outras cenas sempre que eu já transitei, que eu já observei, sabe? Por quê? Porque quando estão tocando no palco, parece que existe uma conexão com o público também tá ali. Eu acho que... eu vou fazer uma analogia possível, tá? Sempre aqui, porque a gente é de humanas aqui, então a gente vai entender, vai ser um diálogo bacana. Mas é uma alteridade que talvez role com a música tradicional brasileira também, tipo o carimbó, ou talvez até o samba. Porque a gente tem também essa conectividade da linguagem corporal, saca? Sim. Vamos deixar as coisas bem neutras, né? Pra não ter nem o juízo de valor aqui, mas vamos tentar... É exatamente isso, cara. Porque tem algumas cenas que são muito frias. Tá tocando e o público tá... De repente pode ser a vibe mesmo. Tu falaste do Pink Floyd, né? Porra, eu já assisti o show do Pink Floyd. A galera não tá nem em pé, né? Tá sentado. Ou contemplando. É uma maneira de contemplação, né, cara? No fim da música. É engraçado fazer essa genealogia, né? Com outras músicas, outros estilos, né? Sim. Tipo o samba. Nunca tinha pensado nisso, assim. Que o metal, né? O rock pesado, assim, ele é muito físico também. Tem muito dessa onda do corpo, de... Claro, no show de metal, o cara não tá dançando ali com a morena, né? Mas o cara tá ali na roda, tá batendo cabeça. Ou assim. não, ele tá dançando com uma morena invisível, batendo cabeça com ela e tal. Tem muito essa coisa do... Tem o mosh, tem muito essa onda do corpo, né, cara? É mesmo. Sim. Mas não deixa de ser uma dança, né? Não cara deixa pegar a de ser, guitarra é isso que eu tô- imaginária, né? Exatamente. Não é uma isso. dança a par, né? E coreografada, dependendo da banda. O Mush, saca? né? Os caras consideram, eu tava lendo assim, umas matérias, eles consideram o Mush, o pulo do palco, faz parte da dança. Interessante, Porra, né? pode crer isso aí. É um passe arriscado. A roda Psycho Pitch, né? Que é o... Sim. Aquilo ali eu acho muito bonito aquilo ali. Eu também acho lindo, cara, isso aí. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Zé Lucas e o Bigfoot aqui, né, no Soqueira. É o segundo episódio do nosso canal, olha aí. Porque eles são o Zé Lucas é meu amigo, né? Então, no início... Eu assisti esse episódio. É o mais assistido também da nossa temporada. Cara, assim, eles são... O Zé Lucas é meu amigo, saca? De universidade, meu brother mesmo, de conversa de corredor, sabe? Ciências sociais e tal. E em off, a gente bateu um papo sobre isso, sobre essa energia toda que eles têm no palco. E toca muito naquilo que o Wellington acabou de falar. Cara, é uma dança mesmo. No mesmo lugar, que assim, no Garage Sound eles tocaram também, né? Só que eles tocaram lá naquele palco maior e tal. Sim, sim. Aí, porra, com toda a justiça, com toda ega. Porra, aí sim, eu vi a galera lá. E eu tive a oportunidade de ver isso que ele tá falando. É um redemoinho bem coreografado, né? Da galera girando e punkeando e fazendo toda aquela roda ali, o mosh também rolado e tal. Foda, cara. Logo no início, quando eu vi as primeiras rodas na frente do mercado de São Brás. No ano 2000 teve alguns shows ali no mercado, teve show na frente e tudo mais. Tá faltando isso, né, agora, né? Tocava o Retaliator e
era Zenith, Isso. Tá faltando isso, né? Soledad, né? Por quê? Porque foi na época do Edmilson isso, né? Isso. Manda um recado pro prefeito aí, fala pra ele, pô, Edmilson. Vamos lá, Vamos colaborar aí, incentivar, vamos pô. botar pra Cadê? frente aí. Cadê o Rock Samba, mano? Vai valer nosso voto aí, mano. Isso, perfeitamente. Isso aí. Não, isso é verdade, que eu parei de dizer, né? Que a cena do rock, cara, abraçou a campanha do Edmilson aí, cara. Foi, cara. Foi mesmo. Agora parece que ele mudou de lado, assim, sei lá. Deixou o rock de lado. Por quê? Esse é foda, né, cara? Falar dos políticos tem que falar assim, porque a gente tá aqui no canal aberto, ninguém é financiado por política pública aqui de prefeitura. Sim. Então a gente, tem que fazer a crítica correta a quem deve ouvir, sabe? E é nesse papo que você estava falando aí, da cena de São Brás, voltando pro nosso papo de origens, né, cara? É uma origem comum, porque foi pra mim também. Na época eu tava andando de skate, eu tinha 14, 15 anos já. E eram eventos gratuitos que eu podia ir. Porque primeiro eu não tinha grana, e segundo que casa de show era uma coisa assim muito distante ainda pra minha realidade, saca? Eu vi banda de rock. E foi ali, cara, no Rock em São Brás, que eu conheci Baby Lodge, as bandas daqui, locais. E aí, indo pra esse papo agora nessa entrevista, eu queria perguntar pra vocês, e aí, quando é que chegou pra vocês a cena local, assim, em Belém? Pra vocês assimilarem, ouvirem isso? Qual foi o ambiente, assim? Vocês foram? No meu caso, foi ano 2000, é esse período. Também, né? Aí tem rock lá em São Brás e tal. E eu já era moleque, assim. E eu lembro do Soledad, a banda do Branco, Soledad, que é o Saulo, guitarra e tal. Sim. E assim, eu fiquei, existe isso no Pará? Porque eu era novo, acho que eu tinha uns 15 anos também. Também, né? Eu fiquei assustado, assim, mas existe isso no Pará? Que até então, como a gente tinha pouca informação, o que a gente lia era ir nas revistas, e eu tinha poucos amigos, né? Eu fiquei espantado. Aí depois entra o Retalha. Um cara gritando, assim, sabe? O Retalha é uma das primeiras bandas até de metal que eu escutei mesmo. De death metal, assim, né? Que é um thrash, mas é um thrash mais brutal, assim, vamos dizer, né? Sim. Aí eu fiquei assim, mas isso existe no Pará, cara? Olha só que bacana. Aí eu comecei a ir direto. Aí nesse período, tinha show no Altino Pimenta, no ginásio Altino Pimenta. Sim, cara, no Altino Pimenta. Aí eu comecei a frequentar também lá. E aí, pô, aí comecei a conhecer as pessoas e tal, né? Os bairros. Eu acredito que naquela época a gente era muito unido. A gente fazia questão de fazer amizade, né? De Hoje, estar junto, né, de cara? estar junto, de estar ali. Galera, né? Às vezes a gente fazia questão daquela fita que a gente mais gostava pra te formar a amizade, tu emprestava pro cara. Prestava, né? Só pra te fortalecer, uma coisa copiava, assim. a fita Ou de uma copiava, fita de outra, é. né? Que tinha o sound system que tinham dois decks. decks, né? Tu só passava e Spotify da época. Spotify da época. Isso. Enfim, o metal pra mim, eu nunca fui muito, né? Não vou esconder, assim, fã do rock mais tradicional do Pará. Nunca fui. Hoje que eu estou mais aberto para isso. Mas quando eu encontro o underground, é ali naquele período já é com bandas de metal. Bandas de metal. Pra ser sincero, eu achava que em Belém não tinha nem banda que se parecia com Legião Urbana. Tanta inocência, né? Mas eu acho que tem tudo a ver, não vou nem fazer julgamentos, porque 15 anos, não tinha acesso, era revista, era zine. Então... Tinha zine lá? Tu tinha comunicação pra essas coisas, além das equipes, das galeras de praça e porque tal, assim, né? eu conheci o movimento punk na mesma época. Pode crer. Então tenho muito disso de punk. E eu conhecia um cara chamado Anderson, que era de uma banda chamada Bruhá. Que era uma banda punk rock. Sim. Não, era punk mais voltado assim pra... Não chegava a ser punk rock, era mais crossover e tal. Eu não sei se tocava nessa banda... Poxa, me esqueci, que foi baterista do Delinquentes. João, não sei se ele era dessa banda, não me recordo. Mas enfim, ele tinha acesso a zines. E a gente estudava na mesma sala. Porra. Aí ele sabia qual era do metal. Ele falava, pô, tu é do Megadeth. A gente dizia assim mesmo, tu é do Megadeth, do Menor. Eu não gosto muito disso, não, mas olha aqui, zine. Aí eu comecei a me apaixonar por esse negócio de anarquismo, sabe? Pode crer. Anarquia. Lutar contra o sistema, isso aqui é firme. Tá de escola pública também, né? Então, quando eu entro no zine, eu ainda não entro no zine de metal. Era zine anarquista. Zine político, político né? mesmo, Pode sabe? politizar. Aí depois que eu vim pro zine de metal, enfim.
Aí era isso. E a gente Você estudava, chegou né? a participar das reuniões da anarquistas e tal? Não, porque Passeata, fez eu algum? vou te falar o que foi que O aconteceu. que rolou lá? Como eu era novo e eu já tinha uma postura um pouco metaleira, eu fui meio jogado de fora. Aconteceu isso, assim, aconteceu um certo radicalismo pela maioria. Caralho. Tipo assim, quem é esse moleque novo aí? E a gente usa isso. E eu tenho um exemplo disso marcante, porque assim, eu acredito que eu era pra ser do movimento punk. Mas Sim. punk, hardcore e anarquista. Mas os caras, talvez por um certo radicalismo, pô, esse moleque é novo. Ele tá com a camisa aí do Megadeth. E não é da nossa vibe, cara. Infelizmente, não é né? mesmo, Numa área tão. Um lance de que de- tribo, né, É, bicho? que deveria ser mais É. aberto. É um lance de tribo urbana isso, né, cara? Tribo O urbana. Warriors, o Warriors. É o War. É isso mesmo. Mas sabia que isso no metal hoje é muito forte? É. Caralho. No metal é muito forte. Se chegar alguém no metal assim de primeira, tu não conhecer, tu fecha a cara, sabe quem é? Quem é esse cara aí? Poser, né? Tem o laço Poser, né? E esse moleque aí? Qual é o disco? Qual o ano desse disco? Sabatina. Né? Quais os músicos que tocam nesse disco? Caralho. Entendeu? Qual é a tua música preferida? E tu não soube responder, o cara vai lá e te malha, até Poser, entendeu? Então ainda tem, pelo incrível que pareça, depois de 20 anos, ainda tem isso no metal. Mas enfim, eu passei por isso, sabe? E é incrível que não deveria rolar num pensamento tão voltado para o coletivo, né? O coletivo, É. pra revolução, tu distinguir por música, né? Mas Porque tua distinção lá foi por causa disso, né? Porque ele Isso, tava com uma coisa do Megadeth. E eu percebi. Aí na hora que eu percebi, eu digo, pô, não é aqui meu lugar, sabe? Mas eu continuei com um pensamento. Até Sim. hoje eu ainda tenho muito desse pensamento. E isso tem no metal também, né? Isso tem no metal Artistas também. que, pô, defendem o anarquismo, né? Que Tipo, defendem, metal, né, né? cara? Que onda é essa, né, bicho? Que Em Belém, onda. né, cara? Eu sei que em Belém, tipo, historicamente, o movimento anarquista ele tem história pra caralho. Tem história, inclusive política de enfrentamento mesmo. A época do Barata, né? Tem essa história de Cotijuba, inclusive. Cotijuba já foi um presídio, já foi um reformatório, foi tudo. A gente chega lá em Cotijuba, tem aquele negócio lá na frente, né? Que tá As só ruínas lá. a ruína, né? Mas a história, segundo alguns colegas meus que são anarquistas também, que conversaram comigo sobre isso, eles disseram que o Barata levava os anarquistas pra lá, pô, pra serem mortos lá. Alguns nem chegavam lá, Essa porque eles história eu não amarravam, conhecia. eles amarravam na viagem de barco, eles amarravam uma pedra na perna do cara e jogavam no rio, e tem muito corpo lá enfiado lá embaixo. Sério, velho? Nunca mais vai ser encontrado, né? Agora, assim, só um detalhe. Tinha uma rivalidade, cara. Naquela Tinha. época do metaleiro com o punk. Era meio que assim. Eles se uniram num período contra os careca, mas na real, a união foi pra brigar com os careca, né? Eu ouvi falar, eu não participei dessa fase. Eu só sim. conheço muitas histórias, né? Dos carecas e tal. E aí o punk com o metaleiro se uniram pra quebrar os caras no pau. Entrava a galera da Bailique. Eles eu conheci. Ixi, Aí essa Bailique. galera da Bailique se unia também com os caras porque também não gostava dos careca. Eles eram de. Ah, eles eram de esquerda ou de direita, Bailique? Ah, de direita, acredito De que sim, direita, porque né? não, desculpa. Eles eram de Des- esquerda? Não, desculpa, de esquerda, porque assim, o que eu entendi, né, das conversas da época é que eles se uniam porque eles queriam brigar contra os careca também. Então, assim, eu não sei te dizer se era de esquerda ou direita. Mas no todo ali daquele movimento, que tava alguns integrantes da gangue com o metal e o punk, aí se uniu pra brigar com esses caras, porque tipo, os crer. caras eram uma ameaça. Mas era uma ameaça. Era né? uma ameaça, Ameaça os Mas careca. mas eles chegavam a fazer que tipo assim de arruaça, assim? Tipo, Não, porque assim. eles enfrentavam no meio da galera, do público, Enfrentava assim? e Como é que porrada era isso? mesmo. Rolava Entendeu? no E eles show? vinham pra brigar. Não, geralmente era na Praça da República, os encontros. Tipo assim, eu conheço alguns amigos Cena das de antigas, guerra, que são bem antigos, do metal. Sim. O nome de um é Emerson Reiso, que são os patrimônios Sim, aqui sim, do, sim. do metal. O outro é o Augusto Terror. Então, assim, o que eles me passavam da época era isso, sabe? E assim, eu não posso te dizer com tanta propriedade, de fato que eu não sou do período. Tem que chamar os pessoal. Convida eles pra virem aqui, pô. Fala na câmera lá, fala na câmera aí. Pô, pra gente massa, ver, pô. cara. Então bora chegar aí, galera. Que vocês são representantes aí do início, né? Os caras vieram dos anos 80 e tal. Sim. Acompanharam o Caliban, essas bandas Caralho. antigona, o próprio Black Mass, né? Black Então, Mass, pode crer. Isso é- eu segui sim. Essa galera, ela deu início ao metal, vamos dizer assim, ao aquele público mais metaleiro que andava no visual. Mas deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. É. Peraí. Tu falou uma coisa aí que me deixou instigado agora. Tu falou que essa galera aí do Black Mass e tal também, né?
Existe umas bandas. E o Stress, onde é que entra nessa história aí? Cara, o Stress, assim, pra mim, eu não vou esconder que quando eu iniciei, um dos primeiros discos de vinil foi do Stress, foi o primeiro que eu escutei. Sim. Entendeu? Mas aí, assim, depois que eu vim entender com o tempo que o Stress foi uma banda daquele período, que ele tem a sua importância, isso não pode ser negado, cara. Sim. Tipo, eu não acredito que eles são a primeira banda, mas registraram, cara. Registraram. Eles registraram, cara. E naquela época eu não sei também se a ideia deles política, o pensamento deles é o mesmo de hoje. Porque a gente é mutável. Mas enfim, não vou entrar nesse contexto. Entendeu? Não vou entrar nesse contexto. Mas assim, eu acredito que é de muita importância assim, pra música da América Latina, até fora. Muita gente fala disso. Sobre o primeiro registro, né? De bandas de heavy metal. E é bem pesado, é bem rápido. Não tem como dizer que não é. Mas aí, cara, enfim, o que eu quero dizer é que depois de tanta coisa que aconteceu, voltado pra banda, posicionamento radical, posicionamento escroto, entendeu? De músicos que compõem a banda, eu me distanciei um pouco. Entendeu? Mas nessa época eu não via falar no Stress, voltando assim mais em foco, eu não via muito falar em Stress, eu não sei porquê. Eu acho que eles estavam parados nessa época. Acho que já estavam parados já, talvez. E o Bar tava cantando na noite aí também, tinha umas bandas cover aí, muito meia, desculpa, pessoal meu, tá? Gosto pessoal meu, mas assim, muito... Enfim, agora, depois que teve um revival do Stress, né? Acho que depois de 2008, 2009... eu acho que é nos 2000, né? Foi por aí eles voltaram, aí se reconectaram com a história, com o público, né? E aí a gente pode falar deles por causa disso também. Né? Eu acredito que tem sim importância. Cara, tem sim. Sabe? Sim, eu vejo muita gente julgando por essa questão política, por pensamentos de direita radical, né? Que aí os músicos se posicionam, né? Entendeu? E entre outras coisas aí. Mas não tem como negar da importância. Eu acredito a gente vai falar disso no segundo bloco, viu? A gente tem aqui, a gente vai falar dessa questão da postura política e dessa galera aí. Porque, assim, voltando um pouco para esse papo das origens também, né? A gente tava falando agora de política pública, né? De rock e tal, envolvendo o rock. Esse posicionamento político, cara, ele é meio que uma... Ele serve de base até, né, pra quem quer começar a ouvir rock, né, cara. Isso não só pro heavy metal, mas assim, acho que pro rock em si, né. Tu acaba meio que recebendo uma carga de politização muito forte, né. Eu acho isso foda pra caralho, saca? Porque tu começa a entender o mundo com uma lente, com um olhar diferente, né. Tipo, os óculos que vocês estão usando escuros é a lente que vocês estão olhando ao mundo, né. Tipo, isso também tem a ver com a visão política de vocês, né. Perfeito. A gente precisa enxergar, a gente precisa ter um pouco de exercício disso pra entender também que as coisas não são tão coloridas assim. Sim. Às vezes o colorido demais tem alguma coisa estranha no ar, algo de podre no reino da Dinamarca, né, como diz o ditado. Mas né? Muda muito cinza mesmo. Eu acredito que esse valor político, a gente vai crescendo na gente de forma natural quando a gente entra no heavy metal, né, no rock and roll, ali dentro da sua subdivisão e tal, coloca até o próprio punk rock e tal. Mas assim, tem outras coisas, o visual. Visual é uma coisa muito doida que tu não encontra nos outros estilos. Aí tu já vê um cara de Satélite, moicano. Eu lembro quando eu escutava o English Dogs, que é uma banda punk antigona. Sim. Era aquela banda GBH. Sim. Varukes. Aí eu fiquei visual carregadíssimo. Aquilo aí fica desperto do cara. Eu quero andar assim, né, cara? Eu acho que a primeira camada, né, da música é o visual, assim, cara. É o que te... Tem o imprint ali que te pega, assim... E te atrai. Acho que como tudo na vida também, o visual é pra caramba. Aí o lance da política tá logo na camada seguinte, assim, que tu teve impacto ali do visual, do som, aí tu puxa a letra, né, de qualquer música, assim. Aí que, cara, aí tu tem esse contato, assim, com a política, assim. Quando tu começa a sei lá, conviver com os amigos e tal, falar sobre música, assim... Acho que se desenvolve esse lance da organização e esse contato político, assim. Pode crer. E a cena de você, assim, a molecada às vezes não percebe, né? Mas eles estão fazendo política, pô. Sim. São não partidária. Quando tu tá ali com o teu grupo falando da sociedade ali, ou sentado na Praça da República essa até, conversa tomando aqui. uma catuaba, ou tu tá falando da situação, porra, tá foda lá em casa, tá, na minha quebrada tá escroto. Tu tá fazendo política, cara. Você não tá fazendo nesse sentido, sentido mais que eu posso assim... Macro, né? Não, eu digo assim, sentido...
como é que é? Decadente que é esse da política partidária, sabe? Porque eu também considero que é meio decadente no Brasil. Sabe, desse discurso do mais do mesmo, assim, porque falta um presidente, Não, cara, a política tem que ser localizada, sabe? Ela tem que ser também regionalizada nesse sentido da consciência comunitária, sabe? Tipo, tu fazer... E, mano, só pra gente finalizar esse primeiro bloco, tipo, eu queria comentar sobre as iniciativas que ocorreram durante a pandemia, cara. Da galera do underground se engajando, o João Gordo lá em São Paulo, saca? Isso é um exemplo de fazer política sem precisar levantar bandeira. Isso pra mim é anarquismo total, assim, nesse sentido. E pior que sacaneio com o João Gordo até hoje, porque ele não é mais punk. Porque o punk morreu, porque você traiu o movimento, aquela história. Eu acredito que ainda é um cara de posicionamento, sim. Porra, mas isso é foda, muita né, gente cara? falava do João na própria MTV, mas teve uma fase da MTV que não é da minha fase, né? Aquela fase do Morpheus, que tava em alta. E a galera diz que ele falava muito no Morpheus. Entendeu? Quando ele aparecia em alguma programação, olha, é o seguinte, Morpheus lá do Pará e tal. Ou seja, então abriu as portas pra muita gente ali também, entendeu? Foi. E aí, assim, é uma forma de divulgar, né, a cena e tal. Então é bacana. O João Gordo, assim, ele é um cara bem participativo, assim. Pois é, né, cara? Eu Tipo, acho que... no heavy metal brasileiro, assim, vocês têm algum conhecimento de alguém que trabalha? Porque o que a gente vê, assim, que a galera do underground faz tudo isso. Tem engajamento político, tem ação social no meio, mas, assim, não joga confete, das vezes, em si mesmo, né? Tipo, o João Gordo, ele é chamado pra dar entrevista, mas para outras pessoas é que as pessoas que comentam isso. Ele não fica fazendo... Sim. Porque a gente sabe, né, cara, que a gente tá vivendo numa época de autoexposição muito escrota, né, cara, também. E como é que é isso? Vocês conhecem, galera? Fala aí, Nenê. Cara, pensando rápido assim, cara, eu não consigo pensar alguém no heavy metal do Brasil que tenha um alcance, assim, um trabalho de alcance que tem, por exemplo, o João Gordo, assim. Cara, muito foda, né? Pensando rápido assim, não consigo pensar, não. Eu também não. De ações mais localizadas, tipo assim, rolou aqui em Belém, acho que o pessoal os abutres, né? Não sei se é uma galera do heavy metal, mas eles são mais motoqueiros, assim, né? Acho que é mais do rock clássico, Rock né? clássico, né? Tipo, mas eu cheguei a ver algumas ações contra a fome, rock contra a fome. Tipo, Tinha o teve- Arpia, movimento Arpia daqui. O Arpia, né? No início Sim, eles pô. começam com um negócio mais assim, comunitário. A galera lá do Arthur. Do Arthur, que é até Sim, professor o Frank, de história. sim, o Arthur Bernardo. Epa, esse o cara aqui é Arthur. meu colega de faculdade. Arthur, porra, eu já te pedi pra vir aqui, só que ele dá aula lá no Arthur, interior. Arthur tá devendo. Show Não Agora Devendo. eu acho que ele mora. A gente vai ter um papo aqui, eu tô planejando isso, um papo da cena em relação a que a gente tá construindo, na verdade, uma narrativa legal pra chegar nisso. Que é exatamente esses diálogos da cena roqueira de Belém na década de 80 e 90, e não tem pessoa melhor pra mediar Não. esse debate do que ele, cara. Perfeito. Ele tem vários artigos que falam sobre isso. Sim, sei, exatamente. E tá fazendo um recentemente. Tá no doutorado dele. Doutorado. Deu uma né? entrevista pra ele É, no deu, doutorado dele. Se eu não me engano, o doutorado dele tem um pouco a ver com a cultura negra. Envolve, assim, essa cultura no metal, no underground. E fala também do posicionamento da mulher ali inserida no cenário. Caralho, Uma coisa assim, ótimo. o novo, né? Mas eu ouvi falar Seria que ele já uma fez mesa- muitos trabalhos. Seria um mesão aqui, que ia Ele tá eu ia 11 chamar anos aí o nesse Sandroca, chamar o Sandroca, sei lá, a Keila, Beto Só Fares, raridade. Beto Fares, a Regina aqui e o ator. Porra, uma mediar pra falar disso. Tem o Joy do metal também, que ele era daquele Joy. período, acho que viu muita coisa acontecer, Sim, né? Ele é Então, do Zenith, do né? Zenith. Zenith, Acho que não sei se ele era do Black Mass também. Parece que foi do Black Max. Ele, o Han, que hoje tá lá pra São Paulo e tal. Mano, muito foda isso aí. Eu só queria fechar com vocês. Eu tinha duas coisas pra falar rápido, assim. Pô, fala. É uma questão na pandemia, a gente fez um posicionamento bem social, político mesmo. A gente fez um vídeo, não lembro. Ah, sim, É. foi legal isso. A gente fez um vídeo que estava retratando ali uma mensagem contra tudo aquilo que estava acontecendo na pandemia, né, de conscientização, parar com a pandemia, do uso da máscara, do álcool em gel, que naquela época estava bem aquecido, e a gente estava no período bem falando que a gente turbulento. ainda tá na Foi pandemia. naquele ainda maldito estamos. março de 2020 ainda. Foi aquele Isso, é. massa. Aí eu acho que foi ainda antes do lockdown. Já tava rolando já as restrições, mas foi antes do primeiro lockdown, primeiro né, que lockdown. a gente mobilizou os amigos pra fazer um Mobilizou videozinho. a cena do Pará. E não era só... Não era só Belém, né? não era só Belém, era Pará todo e tinha punk, alternativo, metal. Tinha mais um pessoal do metal, mas hardcore, eles participaram dando a mensagem.
Pode crer, entendeu? pô. De conscientização. Tá aí, Fica em pô. casa, usar Tá máscara. lembrando, tá aí, recentemente. Usar álcool em gel. Foi isso. Não ligar pro Bolsonaro, esse tipo de coisa. Isso, é é. importante pra E caralho. o João Gordo também gravou uma música. Vocês estavam nessa não? Gravaram? Não. Foi Eu outras sei qual bandas, foi, uma galera que fez os vocais e tal, assim, que ele gravou também. Foi foda aquilo ali. E uma parada bacana, quando chegou em São Paulo isso, né? Quando Foi. a galera entrava em contato com a gente, né? Assim, epa, como foi que rolou isso aí e tal? E começou a rolar. Isso, rolou um vídeo em São Paulo das bandas de o Andraus, aquelas bandas todas de Sampa, a cena né? de Sampa mesmo. Sim. Aí tanto é que uma das meninas que encabeçaram lá, vamos dizer assim, essa ação lá de fazer um vídeo parecido com o daqui de Belém, ela que, na verdade, uma menina mobilizou por conta que ela viu o que tava rolando aqui em Belém. Virou, porque é viral, né? Viral. Viralizou. E aí, Aí foda eles isso. fizeram o Daisy e, na verdade, juntou tudo, né? Foi bacana. Mano, que foda, porque isso mostra o quê? Que existe uma possibilidade de usar de maneira boa essas redes sociais, né, cara? Cara, mano, tá aí, cara, uma ação social foda. Fazer política sem precisar levantar bandeira, assim, tipo, mano, só conscientize, né, cara? A gente tá aqui falando de um processo criativo, cara, de vocês, pra encerrar o primeiro bloco. Eu só queria fazer um comentário, assim, tipo, talvez que seja do contexto de vocês, mas a importância também dos programas de rádio, saca? Pra mim foi uma coisa muito impactante pra chegar também nesses eventos. A gente falou do Rock São Brás, né? Do Rock da Praça da República também, né? Que rolava. Tudo isso, né? Baseado em política pública, né? Que hoje tá meio que, né? Cadê, mano? Cadê eu o Rock acredito na que praça? a Cadê TV Cultura, ela Sim, levou muito isso, né? Foi o Balanço do Balanço Rock. do Rock. É um marco temporal, assim, na cena cultural da cidade. E, assim, a maior parte dos eventos que eu ia, de metal e de Ficava rock, sabendo pelo balanço. eu ficava sabendo pelo... Eu também, o serviço todo era ali, cara. o canal era lá, né? O canal era lá. Porque não tinha internet, tinha porra nenhuma. O primeiro site de música oficial, local, que foi o... Bell Rock? Bell Rock. A gente até comentou disso com a Super Selfie aqui. Só foi existir, só foi entrar no ar em 2006, cara. É, por aí. Então, tipo, 6 anos antes, 99, 7 anos antes, que eu comecei a me interessar pela cena local, o único canal de comunicação que eu tinha era o Balanço do Rock, sábado à tarde, às 4 da tarde. Até lembro, esse horário era... Tipo, tu vai pra igreja? Eu vou assistir Balanço do Rock em casa. Era o meu momento. Gente, encerrando aí o primeiro bloco, tá? A gente vai mostrar um trechinho do clipe aí, do próximo clipe da Inferno Nuclear. E daqui a pouco a gente vai pro segundo bloco. Valeu! Invadem a
Cara, muito foda esse último videoclipe que a gente assistiu, né? Da Inferno Nuclear e tal. Vamos começar esse segundo bloco, cara, falando um pouco sobre esse material aqui. Esse belíssimo material que é Diante de um Holocausto. O disco de vocês lançado agora, quando? Lançado em 2020, não? Foi 2021. Tá, 21. Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano. Beleza, cara. Ele foi produzido onde? Conta um pouco mais dessa história aí da produção desse disco, cara. Foi feito todo aqui em Belém, né? Pode crer. Com o Char, lá no Fábrica Estúdio. A gravação, né? A pós-produção também foi toda lá. Aí a arte que a gente fez com o artista... A arte, né? A capa, o encarte e tudo mais. Que fez com o Márcio Aranha, que é um artista paulista, que ele trabalha com as bandas assim, de thrash metal. Thrash, tal. O ilustrador, Assim, né? Pode crer. Assim, né? E ele, assim, é bastante conhecido, né? Porque ele tem uma pegada voltado... Qual é aquele gringo lá? Que todo mundo quer fazer O com Ed ele? Repka, né? Ed Repka. Sim. Aí como ele tem essa pegada, ele disse... Todas as bandas querem trabalhar com ele. Com Por ele. aí. Ele é um cara... Existe Pode ser. um padrão, então, uma estética que a galera do metal, assim, geralmente busca, né? Sim, sim. Tem muito a ver também com alguns estilos, acho que o death, o thrash metal, que são os subgêneros do metal, do heavy metal, né? Uhum. Eles têm, geralmente, as letras, tudo dá pra entender muito bem. Como é que é esse papo? Você sabe, pode falar um pouco mais sobre isso, cara? Cara, eu acho que faz parte do É engraçado. do estilo, né? O Inferno Sim. Nuclear nem é até bem fácil de ver. Assim, Pois né? é, essa é a diferença, né? Mas, cara, é uma questão, aquele lance do visual, né? De ser radical, de impactar, assim, de ter aquele radicalismo, né? Expresso ali no logo e tal. Cara, faz parte do estilo. Isso agrega um valor para o público, porque o público deles quer isso. Beleza. Então, assim, mesmo, é né? uma questão de nicho. Pra nós, assim, vou falar dessa forma, pode parecer não interessante, não elegante. Só que para o público dele, se não for daquela forma, ele não quer. foda. É doideira, né? Se tiver muito limpinho, assim, por exemplo, assim, eu também acho estranho, por exemplo, o logo do Sepultura, né? Que ele mudou drasticamente ao longo dos anos do disco. Cara, pra mim, assim, que sou fã da fase antiga, cara, o melhor logo é aquele antigão lá que foi feito à mão, da Brabeza. Brabeza. Eu não curto muito o logo bonitinho do Sepultura, não. Mas isso é uma anti-estética que acaba gerando uma estética própria, né? Tipo, a anti-estética do mainstream, com o nome bonitinho, com as coisas, né? Mas gerando também uma estética foda, assim, também, né? É um trabalho muito foda. Eu vou citar aqui o trabalho do esposo da nossa diretora, Apolo Bernardino aqui, o Olaf Number 9, que ele usa essa mesma estética do thrash e tal, do death, né? Aí eu fico olhando assim e falei, cara, E não tem nada a ver, tá? Ele é um DJ de trance. É. Apesar que ele toca eu já forte, vi. né? Eu já vi Mas- algumas coisas assim. Você sabe muito bacana. esse cenário? Eu não saco muito, mas eu vi da a galera de fora do metal usar essas influências assim do essa metal. estética, né? Metal extremo pra Bastante. Pode fazer crer. o logo. Isso é a transcendência, né, cara? Mas Tá isso- ultrapassando os Caramba. limites, Sim. né? Fronteira. Isso é muito bacana porque, assim, possa ser que essa iniciativa seja até inovadora ali dentro daquele outro nicho que nem é do metal em si, né? Eu já vi a Bacana. galera na internet brincando com o nome do Pablo Vittar. Ah, eu já vi. Fazendo logo black metal, o né? black Porque metal, o né? Pablo escuta muito. Ele escuta, ele escuta. E aí, vocês se incomodam, não? Vocês estão dessa Eu acho vertente graça. mais... Acho divertido isso. A galera que revela, assim, do pop, que ouve trash, né? Ah, não, cara, bacana, cara. Que bom Se que vocês escutam. tivessem alguém assim, tipo, vamos pensar o Pablo Vittar mesmo. Se o Pablo Vittar chegasse nas redes sociais e mostrasse assim, gente, eu tô ouvindo uma banda diante de um holocausto, inferno nuclear, o que vocês... Eu ia mostrar pra minha avó, olha, avó, aqui. Caralho! Eu ia postar. Repostar isso no seu no Instagram. Não, eu ia curtir porque, assim, tá, vamos fazer Porque ele uma já análise- apareceu com uma camisa de um... Vamos fazer uma esqueci. análise mais Aham. profunda, né? Ele tá dando abertura que muita gente do metal não tá dando. Caralho, pode crer. Tu tá entendendo? Sim. Olha, eu vi ele com uma camisa de uma banda lá de São Paulo, uma banda que tá aparecendo, acho que é de São Paulo. Me corrigindo se eu estiver enganado, a banda é Manger Cadáver. É uma menina que canta De e tal. som de Sampa. De Sampa, né? Uhum. Aí o som é meio trash, crossover. A galera do punk tá inserida nesse som e é uma banda bem underground.
E aí, legal, achei interessante, eu não vou julgar, sabe? Tá mostrando pro público dela ali, ó, É muito um bacana. som que ela curte, saca? É doideira, assim, que quando alguém usa uma camisa de uma banda, alguém mostra, né, o disco e tal, tipo, cara, é mais... É um endosso muito maior do que uma propaganda paga, assim. Tu diz, porra, essa banda é tão foda que eu tô usando a camiseta dela, saca? né, cara? Tu não tá dizendo isso verbalmente, mas tá ali, tá dito isso, saca? Então, cara, se a Pablo Vittar usa, cara, maravilha, saca? Maravilha, né? Usa lá, entendeu? É E isso se ele aí. gosta de fato, legal. Pô, que bom. Que bom, Não né? pode estar assim, um radicalismo, assim, que eu vejo muita gente, querendo ou não, existe uma quantidade, uma certa porcentagem do público roqueiro, da galera de preto, que detesta, né? Não, e que negócio é esse? Bora respeitar aqui o metal. Eu acredito, enfim, eu não concordo muito com esse tipo de visão de pensamento, né? O pensamento é outro. Isso é bacana quando tu é adolescente, assim, tu tá descobrindo rock, é bacana ser radical, assim. Acho que é importante tu ser radical Até quando pra tu é te posicionar. adolescente, saca? Eu acho que tem que ser radical mesmo. Mas, porra, tu tem mais de 20 anos, tu tá nessa liga ainda, mano. Porra, saca? Vem a maturidade, né? Você já transcenderam essa fase, né? Com Porra, certeza. cara, faz tempo, né? Por que não? Porque ter 20 anos é faixa etária, mas tem gente que tem 40 com a cabeça de 15. né? Aí é foda, né? também, né? Até mais que isso. Né? Tem gente mais velha aí. Até gente Olha, mais velha. Uma coisa que eu percebi, até voltando um pouco assim, falando do início, né, quando eu entrei, eu percebi que mulher era bem colocada de lado, cara. Hoje a mulher ela tá mais valorizada na música e assim, o público do metal bem radical em relação a isso. Mulher não curte som e, enfim. Até hoje rola uns papos Até assim, hoje né, ainda que, rola. Porra, essa mina só tá aí na cena porque ela tá com o namorado dela. Pode crer. Escolha Mas assim. agora também tem bandas femininas, né, cara? Sim. Só de mulher, graças a Deus, né, cara? De thrash, death. Sim. Fazendo sucesso na cena. Eu vejo a Cripta, tu vê, tocou aqui em Belém, né? Cripta. Mas tem outras bandas, Tem a Nervosa muita também, banda, pô. Tá aí, tá tudo aí. Os caras são principais músicos- expoentes, né? Mas músicas- tem, cara, tem vários, cara. Aqui em Belém, tem Sim. o Petóris Caos, né? Ei, vai vir semana que vem. Olha aqui. Já tá agendado. Isso com é, elas. cara. Já Tem- falou um pouco disso. Tem Mano, muito. assim, voltando um pouco pra falar dessa produção do material de vocês, diante de um holocausto, cara, eu queria perguntar, a iniciativa tá no release, claro, vocês têm essa pegada do rock trash de 80, e eu achei sensacional a justificativa disso, né? Porque estamos vivendo um período de desgraça do capitalismo, então precisamos falar sobre isso, né? Tipo, é sobre isso, né? O nosso cara. trabalho. Mas e aí, da onde veio essa inspiração pra usar, pra pegar a situação do Holocausto como uma temática, cara? Manda aí, Lênin. Ó, tu que fez as letras, mano. Fala aí, mano. Cara, bom, a gente vive, pegando aqui o lixo da pandemia em si, né? A gente Sim. vive um holocausto, né? Um holocausto de pensamento, de pessoas, um holocausto da questão política que tem um descaso, pode ser o holocausto De pessoas que querem ter o direito de matar, né? que quer ter o direito de matar, né? Isso. Então, assim, por isso que a gente usa aí, é como se fosse um holocausto nuclear, sabe? Uhum. É tanta desgraça, tanta mazela, que a gente usa isso aqui diante do holocausto. A gente teve, assim, uma referência à própria pandemia. Foi Entendeu? doideira, assim, né? Que a gente gravou o disco. A gente acabou de gravar, tipo, uma semana antes de estourar a pandemia. Puta. Foi uma semana antes, assim, né? Foi A mesmo, pós-produção foi feita já remota, né? Aí. Só que a gente escolheu o nome durante a gravação, né? O nome do disco. Tipo, uns 2 meses antes da pandemia, esse tinha o nome, pô, porque não é o nome de uma música, mas é uma frase que tá ali na primeira música, né? É isso. Então, Aí, tipo, porra, vamos escolher o nome do disco e tal, não sei o quê. Antes de a gente escolher o nome do disco, pra depois a gente pensar na arte e tudo mais, né? Arte gráfica. Aí, tipo, porra, esse nome e tal, que tinha esse lance do que a gente tá falando aí, né? Da desgraceira toda, porque o mundo tá andando, né? Essa nova fase de hiperexploração do capitalismo e tudo mais. Pode crer. Aí, cara, aí estourou a pandemia, aí foi toda... E aí, de fato, está rolando mesmo. Sim, né? aí- A superexploração do capitalismo aumentou mais ainda. Né? Chamado novo Esse normal. lance do novo normal, perfeitamente. dessa matança, cara, proposital, né, por parte do governo, das pessoas aí,
Que aí depois a gente pensando assim, né? Ainda antes de lançar o disco, porra, esse nome, cara, teve uma importância assim que a gente não imaginava. Parece que ele cresceu, assim, sabe? Ficou mais importante, assim, mas a gente... Ele não apareceu por causa da pandemia, assim, mas tipo. Mas deu uma Mas impulsionada aí na quando hora, veio a cara. pandemia, assim, tipo, porra, esse é o nome mesmo. Acho que não só, cara, no caso de vocês, mas acho que talvez tá na cena do thrash em geral, assim, as pessoas que não ouviam tanto heavy metal começaram a, no período da pandemia, escutar mais, porque tem uma coisa que o rock pesado tem que nenhum outro estilo consegue emular. Talvez dificilmente, talvez o eletrônico só tenha. Que é essa capacidade de transcender, sabe? A partir da audição, sabe? Sim, As pessoas, elas ficam praticamente assim... É um tipo de som, acho que tem muito pouco a ver com frequência sonora. Pode me corrigir se eu estiver errado, mas assim, pelo que eu estudo um pouco de frequência musical, tu tens um tipo de frequência que se vincula com a pulsação do corpo, com a pulsação do coração, das células, né? A música eletrônica trabalha muito nesse sentido também. Por isso que tem gente que alguns entusiastas de música eletrônica até usam ou defendem a tese de que a música eletrônica também pode ser usada para rituais religiosos, sabe? Tipo, a galera vai lá pra rave e fica horas assim. E que realmente é ancestral isso, né? Batuque, né? Tipo, africano, os caras ficavam horas ali no terreiro batendo. E as pessoas entravam em transe. O rock pesado também tem isso. Tem muito disso, sabe? E acho que a galera voltou a escutar mais. Houve eu assisti acho que uma reportagem, bicho, não sei qual foi, não lembro agora o canal, de que houve uma mudança sensível na audição das pessoas. E um dos gêneros que mais subiram durante esse período mais pesado da pandemia, e olha só, pesado, foi o som pesado, a música de rock mais pesado, sabe? Cara, o thrash metal ele faz mais sentido, assim, quando a gente tá em momento ruim, cara. Contexto, de né? graceira, A gente tá, tipo, sei lá, um momento de muito bacana. A música fica muito alegre, o rock fica muito alegre. Pode pegar no Brasil, assim, naquela época dos anos 2000, que a gente teve uma situação econômica muito melhor do que hoje. Cara, a música era muito alegre. Né? Tinha o emo, que era aquela coisa melancólica, mas era uma música muito alegre. Não, tinha o rap rock. Rap que era rock, do Restart, que era a última fase do emo ali, né? E mesmo no metal, tudo era muito alegre, tipo assim, era muito metal melódico, até death metal melódico, era tudo muito limpo. A cada 6 meses em Belém tinha um show do Xamã. Era tipo isso, assim. Foi até a época do auge dessas bandas, né? Sim. A gente tava aqui com a Outland semana passada, que é uma banda de metal. Bandaça, banda do Rafael, né? Rafael, isso, deixaram guitarra. até um pôster aqui, né? gente Pode crer, todo mundo que vem aqui no deixa carnaval, né? todo mundo que vem aqui deixa alguma coisa pra gente. Tá vendo aqui, ó? Nosso estúdio é um personagem à parte. E eles estavam falando sobre isso, né? De que essas influências também são muito baseadas nesse período mesmo, de 2000 e pouco. E o rock do Brasil tava muito fervilhante nesse aspecto, cara. E muito alegre. Mas, porra, e a música de hoje, cara? A música de hoje, ela é bastante alegre, né? Sim, cara, música mas... popular, né? Mas e aí? Sim, não, mas no metal, não, cara, eu acho que não. É muito... Eu acho que a euforia, assim, ela já tá uns bons anos pra trás, assim, eu acho que... Pelo menos o que tem chegado pra mim, né? O que eu tenho ouvido, assim, de muita desgraceira, assim, cara. Muito lamento, assim. Lamento. O que eu acho maravilhoso, esse que é o tipo de música que eu mais curto, então... Pode crer. E pra ti, mano, chega pra ti essas músicas mais alegrinhas, assim, ou não? Tu tens um bloqueio criativo até pra escrever? É isso que eu quero te perguntar também, aproveitando a deixa do Orlando. Que era pra falar sobre isso. De onde vem tuas inspirações, cara, pra escrever essas letras? Elas têm muito a ver com esse cenário mesmo, ou tu... Vem primeiramente do zine punk, né, cara? Ler aquela parada, aquilo me influenciou muito. Uma curiosidade da música Anarquia é que eu escrevi a música anos 2000 e a banda só veio em 2016. Caralho! 2006, desculpa. 2006, ou seja, ela tava lá. Eu escrevi... Não me lembro assim se era pra uma banda, mas eu escrevi a música. Eu lembro como se fosse hoje. Eu pegava o zine, isso aqui é bacana. Aí eu ia lá, e foi a minha primeira influência. Aí depois que veio, né, uma questão de buscar mais entender sobre política, né, sobre política partidária também, sobre a sociedade, sobre mazelas em geral e tal. Aí eu fui achando, pô, legal, isso aqui. Aí quando entra mesmo pra escrever já com banda, a ideia era fazer isso. Senão não tinha graça.
entendeu? E é uma questão de se posicionar, né? De chegar e dizer, pô, isso aqui está acontecendo, vamos fazer uma mudança, como se fosse um movimento, né? Eu tô preso aqui, eu não tenho onde falar isso que está guardado, e eu vou lá, vou escrever músicas com esses temas para poder passar uma mensagem de conscientização para o público, para as pessoas ou para quem quer que queira escutar. Então, não faz sentido, até os dias de hoje, fazer uma música mais... Deixa eu ver aqui... Que não tenha uma crítica, sabe? Porque a gente... Nosso pensamento conjunto, né? É de que a gente é contra tudo aquilo que é imposto, que é forçado à sociedade. Então, não é só política. A gente pode ter uma referência religiosa também disso. Entendi. Né? Então, a gente tem uma música que fala, que não tá aí no CD, mas é a música Falsos Profetas. Uma música que pega esse tema, aquela imposição, tudo aquilo que acontece de errado para com a sociedade, a gente vai lá, opa, vamos lá mudar essa mensagem, porque isso aqui tá errado. Na nossa visão, é claro, né? Tem outras pessoas que pensam que tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Na verdade, quem pensa que tá tudo certo, cara, tá sempre dominando alguém, né? Pra que tudo esteja bem, alguém tem que estar numa condição escrota, sabe? Para que aquele que veja que está tudo bem possa reproduzir essa ideia. Isso é um conceito político, inclusive, do anarquismo, né? Tipo, por isso que a gente está lutando, por isso que a gente luta, né? Para não fazer com que o mundo se reproduza disso. E sabe que é uma coisa bem foda que tu acabaste de dizer, cara? É que tu escreveu essa letra em 2000, em 2006 a realidade não mudou. Em 2022 a realidade continua a mesma. Então essas letras, elas têm um certo nível, uma chamada de atualização, né? Elas têm uma atualidade muito forte por causa disso, porque a nossa realidade ela não melhora, ela só piora, né? Lamentavelmente. Então, lamentavelmente, infelizmente. Então, tipo assim, aqui, gente, ó, tem a primeira música, Evitamos a Vida, Provocamos a Morte, que é um videoclipe muito foda, né? Segundo, Anjos da Guerra, Soldados do Mal, que é uma música que eu adoro, acho muito foda essa música. Massa. Parabéns. Alienação, Vítimas, Anarquia, Contra-Ataque, Unidos pelo Underground também, que é uma música que eu adoro pra caramba. Gosto pra caramba, Unidos pelo Underground. E, cara, eu já citei vocês pra outros colegas, assim, pra outras pessoas. Eu sou professor, né? Então, tipo, chega uma hora que a molecada chega pra mim, professor, o senhor é músico? Aí, porque a molecada descobre a gente, né, nas redes sociais. Acaba sabendo da nossa vida particular e ver lá que... Eu não sou um cara que fico falando, olha, gente, eu tenho uma banda, curta a minha banda, porque isso gera um movimento inverso, né? Faz o cara não... entendi. Não fala azar, não fala nada. E aí o moleque veio perguntar pra mim, professor, você tem alguma referência aí, tal, de banda e tal? Eu falei, tenho. Inferno Nuclear. Toma. Pô, cara, obrigado, mesmo, cara. Você quer mesmo. A gente sempre tem esse toque aqui pra... aproveitar e agradecer aí a existência de vocês. Pô, eu cara, toco obrigado. com isso, cara. Então, assim, cara, é muito bacana o trabalho de vocês, cara. É necessário, primeiramente, antes de falar qualquer outra coisa. E a gente realmente está diante de um holocausto, bicho. Isso é um profético, viu? Porque a situação mundial que tá por fora aí nos coloca diante de um novo holocausto, cara. A gente veio até para uma guerra no período da pandemia, né, cara? Pior. Que aí falando da Croácia, Rússia ali, aquilo que tá Rússia, acontecendo Ucrânia, ali. Ucrânia, enfim, desculpa, esse papo perdão. todo. Não, mas vai envolver outros países europeus também, não tenha dúvida, vai acontecer isso. E o capitalismo, a gente sabe, né? Nós somos um pouco mais conhecedores de política e sabe que o capitalismo faz o seu jogo do milênio, né? O jogo do milênio é esse. O capital não tem partido, é o partido do dinheiro. Não é isso? Se for Então, partido dele próprio. Se for pra ele destruir o fígado, pra salvar o coração, ele vai fazer isso. Perfeitamente. Né? Então, tá aqui, tá tudo aqui, ó. Gente, quer entender o que tá acontecendo no mundo? Tá aí o papo reto. Papo reto pra vocês aqui, ó. Você, garotinha, garotão, né? Dá um Ronivon aqui agora, né? Tiozão. Garotinho, garotão, você que tá aí em casa, ó. Aqui, ó. Ouça Inferno Nuclear. Você vai curtir muito. Pessoal, gostei pra caralho do segundo bloco. Tem mais alguma outra coisa pra gente conversar? Não tem, né? Não, são caso de letra, né? Porque a gente ia fazer a amostragem dos GIFs, mas o Alexandre acabou tendo que ter... Beleza, a gente vai pro último bloco, e aí o último bloco, antes de ir pro último bloco, a gente assiste a mais um videoclipe da Inferno Nuclear aí. Aí sim. Bora.
assistir Evitamos a Vida e Provocamos a Morte, videoclipe da Inferno Nuclear, que a gente estava comentando agora, que é a primeira música do disco, esse disco aqui belíssimo, né, Diante de um Holocausto. E vamos fazer o último bloco, nosso terceiro último bloco aqui, falando um pouco sobre os produtos da Inferno Nuclear, cara. E eu comentei antes da nossa entrevista que a gente também vai ter um bate-papo aqui sobre empreendedorismo da música. E aí isso tudo se converge para essa construção que vocês têm, cara, que é muito bacana, cara. Isso é um exemplo para vários outros artistas de outros segmentos de que sim, é possível você pensar uma ideia elaborada para alcançar o público. A gente falou no primeiro bloco sobre essa ideia de você sair do show com uma lembrança que seria a camisa. Geralmente, na maioria dos casos, é sempre a camisa, né? Ou um bottom, também, que é usado muito, né? Pra te ornamentar a mochila, jaqueta e tal. Mas, cara, vocês ultrapassaram esse limite, né? Limite pra vocês não existe essa palavra, né? Para nuclear, porque vocês têm boné, vocês têm material de divulgação, bermuda, ali, ó. Aquilo ali é um pet, né? Pode crer. Então eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa visão empreendedora de vocês. Quem pode falar pra mim? O Wendel ou o Wellington? Começa, tu mete ficha. Onde vem essa... Bora lá. Cara, é necessidade, porque... cara, tudo custa grana, infelizmente, cara. Pra gente vir pra cá, tem que ter o transporte pra ensaiar, pra gravar música, pra gravar videoclipe, pra fazer uma viagem. A gente precisa financiar de alguma maneira isso. E, cara, só a grana do show não dá. Até porque é muito pouco. Então, uma maneira que a gente conseguiu, sem precisar tirar a grana do bolso, até porque a gente não tem, cara, foi no merchandise, assim. E a gente, felizmente, assim... tem conseguido financiar as atividades da banda com merchandising, assim, graças à galera que curte a banda, que apoia aí. E a gente tá sempre tentando descolar algum merchan novo aí, algum produto novo, né? Bom, mas você é inspirado em quê? Existe algum trabalho de pensamento empreendedor, assim, fora dos limites, assim? Porque, assim, eu não vejo outra banda, assim, outro grupo a ter isso. A não ser que vocês terem 10 exemplos aí. Mas e aí, como é que é essa percepção que vocês têm de alcançar o público com esses outros materiais aí? Como café, cerveja, por exemplo? Quem consome isso já é um nicho do nicho. Não é o mesmo cara. Tem o cara que só quer a camiseta, ou tem o cara que só quer o CD. Aí tem o cara que, não, faço questão do boné também. Aí o cara que, tipo, quer tomar uma cerveja, cara, é tipo... Aí já é um outro... Não é só o cara que gosta da banda, é aquele cara que gosta pra caralho. É o fidelizado. Né? Tipo, porra... E o cara que gosta de cerveja também. Saca? Aquele cara que não gosta só de beber, o cara que gosta de cerveja. De cerveja. Aí, que já entende e tal, aquele lance todo. Principalmente artesanal, né? É o mesmo do café também. É o nicho do nicho. E, cara... Infelizmente tem dado certo, assim, porque tem saído, até acabou tudo. Obrigado a todo mundo que comprou aí. Pode crer. Em breve tem reposição aí. Acabou o café e acabou a cerveja. Acabou a cerveja. Tem, mas acabou. Tem que botar no site. Vocês têm site próprio também, tem, né? www.infernunuclear.com, que é a nossa loja virtual, te despacho para todo o Brasil e em breve para o mundo todo. Pode crer. Boa divulgação. Assim. Essa pergunta que eu queria fazer, não sei se o Wellington... E aí, Wellington, diz aí. Quer falar sobre essa questão da palavra empreendedorismo. Sim. Eu acredito que a atitude empreendedora ela faz diferença também, né? Essa visão de querer colocar produtos, de ter espelhos, né? A gente viu que bandas como Crisium, Nervosa, o Ratos estavam fazendo um café e tava dando certo, e até mesmo cerveja artesanal. Cerveja também, que sim. Né? Então, assim, que aqui é uma cadeia produtiva. São vários produtos, né? Um mix de produtos, vamos dizer assim. E aí, naquele momento em que tu tem a crença positiva, empreendedora, que tu vai colocar isso e isso vai dar certo, é interessante, porque acaba dando. Uma coisa que eu pessoalmente acho muito legal, assim, até legal pra galera ficar sabendo, é que todo mundo que trabalha com a gente, a galera que fornece pra gente, é da cena. Então, se não tá fortalecendo só a gente, a banda, mas tá fortalecendo, por exemplo, o Jean, que é o cara aqui de Belém que trabalha com a gente, né? Que ele foi o ex-baixista do Inferno também, membro fundador da banda, que ele trampa com serigrafia. Aí, tem a galera do que faz boné, a galera, sei lá, da cerveja, do café.
todo mundo é da cena de Faz Questão, o cara da camiseta, né? O cara Lá de Brasília, da Utida, o Charlie, feito, acho que a Então- camisa, a maioria é feita na Utida, né? Cara, 90%, Enfim, praticamente 90%. feita lá. E está ajudando não só a gente, a banda, mas está ajudando a sustentar umas outras famílias aí que vivem, de fato, assim, vivem do metal. Pode Vivem do crer. hardcore. Cara, essa abordagem, a gente chama isso de economia solidária, né? Sim. Quando tu tens um grupo só de pessoas ali que sobrevivem naquele Uhum. processo e que se autogerenciam, né? Que se autoalimentam, retroalimentam, né? Com um ciclo econômico, que vai Sim. é sustentável isso, né? Uhum. É muito bacana, cara. O público de vocês, cara, consegue entender essa abordagem? Por exemplo, agora vocês estão tendo a oportunidade de falar sim, com eles, sim, né? eu acho que a gente nunca falou Já tentar assim essa história toda, falar a em partir público, disso. né? Cara, Sim. a gente conversa assim, quando o cara vem comprar alguma coisa, a gente troca uma ideia, assim, mas... Porque eu acho que isso é um pra atingir fator mais de gente. amplitude Sim, mesmo do cara, trabalho, isso sabe? é- Respeito, saca? Tem um valor ali, sei lá, no boné, de saber que, pô, tu não tá fazendo esse boné lá na Riachuelo, ou sei lá, na C&A, alguma coisa assim. Usando trabalho Não, porra, é escravo. um cara que, sim, não tá vindo lá da Shein, alguma coisa assim, né? Porra, é um cara da cena também, que ele tá ali, ele e a família dele pintando ali boné, confeccionando, costurando e tal. E sustentando a família dele ali com a grana vinda do metal. Cara, isso é sensacional, assim. Brilhante. A gente faz tudo, absolutamente tudo, com muito carinho, assim, com muito zelo. A gente até demora pra fazer e discute pra caralho, né? Cada coisa assim que a gente faz, assim, sei lá, a cor, um traçozinho das coisas, assim. Mas a gente se preza, assim, por fazer com alguém da cena. Alguém que esteja envolvido, assim, no metal, e que aquela grana, assim, que a gente vai investir com ele vai fazer diferença pra ele ali. Pode crer. E é aquela história, um ajuda o outro e a gente cresce, né? Cresce Sim, junto, sim. né, cara? Cresce junto. Pô, isso então. é mais do que obrigatório. Isso aí, porra, é coerente, né? Com a tua visão política também. Porque é exatamente isso que o anarquismo prega, né? Perfeitamente. Uma comunidade de trabalhadores, né? Que possam socializar de fato os meios de produção, né? E a gente consegue sobreviver no geral, né? E Todo mundo conseguir sobreviver com consegue isso. sobreviver. Pra gente tem sido uma conquista muito grande, assim, motivo de orgulho, assim, não precisar mais tirar grana do bolso pra botar na banda, assim. Caralho. Porque a última vez que a gente fez foi pra gravar o disco, né? Mas tudo que a gente faz, assim, já é galera que curte a banda que financia isso. Comprando, principalmente o merchan, assim. Pô, eu queria Foi uma conquista muito grande pra gente. isso, falando de assim. conquista, bicho. Tipo assim, não querendo te interromper, mas já aproveitando, deixa eu falar de conquista. Pô, tu foste indicado aí como baixista da Road Crew, né, cara? Cara, Poxa, que mais uma vez. o Wellington também foi. Também, aí, como né? vocalista, Poxa, né? cara, vocalista disco também, foi. disco foi. Cara, essas conquistas de vocês aí. Contem pra mim, como é que. Cara, que reverberação Não, isso toda foi, é essa? pra mim foi inesperado. Assim. Eu não lembro quem viu, acho que foi o amigo do Alexandre, né? Que mostrou. Epa, Foi. vocês estão aqui na lista da Road Crew, como assim, cara? Como assim, cara? O que é bacana é que eu voto todo ano. Que é final do ano, né? É. Geralmente a votação. E eu voto, aí de repente eu tava votando em mim e nos outros Porra, caras lá, né? né? E aí, uma parada interessante foi que o Alexandre ficou em 21, se eu não me engano. Foi, ele Do ficou entre os Brasil, 20, né? mano. Foi. Foi, cara, Caralho. foi doideira. Ele é um guitarrista muito bom, competentíssimo, sabe? Foi um Foda. achado, assim, pra gente encontrar ele, assim, que a gente não conhecia ele pessoalmente, foi até... Indicação do Jaime Catarro. Foi Não. indicação do Jaime e mais uns 3 amigos, assim. É, né? sim, não foi só o Jaime Catarro que indicou. Teve outras indicações, tipo assim, é mesmo, é. É que todo mundo falando desse moleque aí, né? Passa o contato dele aí. Eu acho que foi o Jaime que descolou o contato dele, assim. Aí que, porra, aí, Alexandre, tu não veio, mas, porra, obrigado por ter aceitado entrar na banda aí. E o Jorge também, né? A gente não, batera que tá aí. Menção honrosa também por Vai mim, olhar cara. uma hora ou outra. Eu tive a oportunidade de ver vocês todos, e principalmente o Alexandre, que é um performer também. Ele não é só um guitarrista, né, cara? É, Ele cara. competente. Ele toca e tem uma performance muito boa, assim, ao vivo, Isso sabe? causa conexão. com E o causa público. conexão. E vocês, assim, por causa dessas personalidades, o Lena também é uma, tu também é um, que assim, vocal, né? Tipo, sempre vai ser a personalidade da banda. É o frontman, a identidade, a imagem que a banda tem que passar, tá no É a vocalista. voz da banda, É né? a voz da banda. O baixista, a gente sempre tem a referência de quem? Steve Harris e Iron Maiden, né? Tipo assim, o baixista ele sempre quer trazer também a referência que os baixistas de metal têm é Steve Harris ali também, eu vejo muito, né? Iron Maiden.
Mas o guitarrista praticamente, porra, é do rock, né? É. E o cara, pra ele fazer direito, ele tem que, porra, ter uma performance boa, assim, foda. E o Mas- Alexandre é competente em tudo isso, nesses aspectos, Sim, sabe? sim. Eu Eu acredito vejo que assim- tudo junta, né? Tudo junta, né? E o batera, desculpa, O Jorge. o Jorge faz essa cola toda, né? De vocês. Muito bacana isso. Cara, eu acho que esse lance da performance que você tá falando é meio a meio, assim, a execução da música e a performance do palco, assim. Tem que dividir, assim. Porque, cara, não é tão interessante tu tocar perfeitamente, né, como tá no disco, mas ficar ali com, porra, sei lá, dura, assim, travadão, assim, né? Pô, você tem que pirar mesmo, saca? Extravasar. E eu ainda acredito que o visual soma, né? E o visual soma, assim, também. E isso mesmo. impacta o público também, que se contagia. Muito foda. E que contagia a galera da banda de volta, assim, também. E hoje tem um cenário do palco. Hoje tem as bandeiras, os backdrop, os side drop. No bumbo já tem ali, a gente inclusive vocês investiu têm... nisso. É. Porra, foda, né? Aí o cara Tem olha um assim, cenáriozinho, tem um assim. cenário, né? Cenário, sim, eu vi. Aí eu o cara vi. olha assim um bandeirão, aí olha os amplis assim também, ali Caralho. revertidos, aí a bateria e tal, aí o cara fica assim, bacana isso aí." Fica A equipe, legal. a equipe de vocês, vocês têm equipe técnica? Não, é tudo nuclear? a gente. Ainda É não o Lênin chegou- que tá botando É, o backdrop atrás, é o Hélio que tá nós botando. Infelizmente a gente ainda não chegou lá, mas Unidos pelo underground continue mesmo. comprando aqui o boné, o disco, Sim, a gente vai sim. chegar lá, tem que pagar os roads aí. Bacana na produção dos videoclipes, né? A gente mais trabalha do que a própria Cara, produção. nesse último videoclipe, né, a gente trabalhou pra Cansa caralho, muito. doido. Aí na hora de gravar mesmo, eu tava morto já, mano. Aí, Carrega a caixa na cabeça. aí no outro dia a gente tava até brincando, não, mano, eu não Esse quero gravar. que foi vídeo. lá no Valdemar Henrique, o teatro, Foi. né, que vocês tocaram. Aí no outro dia, que ainda tinha coisa pra arrumar, no outro dia, aquilo, porra, descansado. Aí a gente pensando, não, mano, o próximo videoclipe vai ser só a capa do disco e a música no YouTube. Não Um quero link saber, vídeo é né? mais fácil. Não quero saber nada de nada. Mas- E a galera aprende a letra da música também. A gente teve a oportunidade de compartilhar esse sofrimento com alguns amigos que foram lá. Sim, Porque eles participaram com a gente, Pô, eu agitaram, queria pularam. ter ido, cara. Pô, eu tinha camisa, eu tinha o boné, pô. Só que no dia que vocês marcaram pro pessoal ir lá, eu tinha um compromisso inadiável, mano. Que eu fiz de tudo pra ir. próximo você vai. Mas vai rolar outro? Vai rolar. Olha, convida o pessoal aqui, o Leandro tá convidado também, a Paula também tá convidada. Já é. A gente Pô, vai a gente chegar junto lá, participa, chega, faz fazer essa a coisa roda lá pra acontecer. galera. Mano, é o seguinte, falando dos produtos, então, agora indo pra agenda de vocês, agenda de show, cara. Vocês estão com essas conquistas todas aí. Aumentou ou diminuiu a agenda de show? Por busca por vocês, assim, o que vocês estão reparando? E aí? Cara, eu acho que sim, né? Eu acho que a pandemia dificultou pra caramba, né? Agora que as coisas estão começando a engrenar de novo, né? Mas tem rolado. A banda vai tocar agora sábado em São Luís, né? Isso, São Luís. Aí mês que vem tem em Portel, na cidade de Natal. Port Hell, né? No Port Tem um evento Hell. lá. E segundo semestre tem uma turnêzinha que a gente vai fazer. Porra, onde? Já tem Tá Nordeste, né? Nordeste e Tá fechado, Sudeste. literalmente fechado. internacional. Cara, quem sabe ano que Ó. vem. Porra. A gente Quem ainda sabe não virar criou isso. uma projeção assim pra turnê internacional. Sim. Na verdade, a gente até conversou, A não gente foi? conversou, mas, cara, a gente tem que rodar primeiro aqui no Brasil. Assim. Tem algum manager que faz essa ponte pra vocês lá Sim, fora? tem. Já tem? Tem o. Tem intercontato, né, É, cara? tem alguns contatos, assim. Ainda não tá fechado nada, né? Mas tem, por exemplo, o Xandão da Sim. banda Andraus. Sim. Ele trabalha com isso há muitos anos. The manager, né? É, e a gente chegou a conversar com ele. The manager é de shows ou de turnê mesmo? Ele assim? é o Booker, né? Booker, é o Booker. Ah, tá. Só que o dele é só pra É Europa. Europa, Pra né? Europa, né? As bandas daqui de Belém que já viajaram, por exemplo, eu conheço o Disgrace Terror, né? Faz turnê até Acho agora que o na Orpef. América Latina e O Orpef o também. Orpef né? também, Orpef, né? o Baixo Porra, o Calão. Baixo Calão, o Baixo Calão. Bascalão. O Baixo Calão, eu soube da história do Baixo Calão, cara, que eles foram numa Kombi, numa van, não sei, indo pro leste europeu, cara, isso em 2013, 2014. Pô, Quem me doideira, contou hein? isso foi o Beto Core que cantava ainda no Baixo Calão. Ele é estudante de filosofia na UFPA, ele era meu brother. O Beto, o grandão? Sim, Tá, ele estudava perfeito. filosofia, ele te conversava pra caramba. E aí ele bateu esse papo comigo, no corredor, assim, no bloco. Ele falou, porra, mano, a gente pegou um frio lá, uma friagem lá de não sei Pô, que quantos graus. doideira, hein? Caralho, É mano. só onda, é muita onda, cara. E assim, na Europa, a parada é o seguinte, tu vai de uma cidade pra outra,
como se fosse aqui Belém, Castanhal. saca? Tu já tá em outro país, saca? A logística é boa Tu demais. já sai de lá. É tu igualzinho viaja- no Brasil, a gente sai do Pará pro Maranhão, de Belém, É tipo 16 isso. horas. 16 é tipo isso. Tipo, sai de Portugal pra Espanha é 4 lá- horas de viagem. Isso, sabe? né? Lá é bem rápido. Rápido, assim, pequeno. Cara, parabéns pra vocês, cara. Mas Porra, falando de turnê foda. assim, eu Sim. não vou deixar de citar, assim, que tem uma banda que deve falar, sabe? O Disgrace in Terror, ele representa muito Sim, bem gente, esse é. mercado Isso internacional, mesmo. cara. Eu já vi 2 turnês dele no ano internacional, cara. Caralho. Tem que ter muita organização pra fazer. Né? É mesmo. Projeções, sempre estão voltando. É assim, não é só ir uma vez, eles conseguem manter um ritmo bem frenético. E isso é interessante, que isso, né, nessa questão também acaba influenciando outras bandas a querer buscar isso. Né? É como assim, cada banda... Só acho uma que ela- referência, né, cara? se torna uma referência. A gente, assim, possa ser que seja uma referência no merchandise. A gente já vê várias bandas aqui no Pará trabalhando no Já merchandise. se inspirando em já vocês, já cara. começando e Pô, tal. posso só pegar uma coisa aqui que eu vi agora? Perfeito. A gente, pô, aproveitando esse... Porque eu esqueci, mano. Mas, ó... Vamos fazer esse unboxing. Bora. Olha lá. Lendel, já que é tua fita, abre aí pra É galera. nossa aqui, cara. Ah. Pô, mostra pra onde. Mostra pra essa câmera aqui da Paola. Chegou essa semana, não foi? Faz uma semana É, que chegou. Primeiro lançamento internacional do Inferno Nuclear, fita cassete, uma edição argentina, né, do Pode crer. do selo Metal Cross Records. Muito obrigado. Muitas graças a los hermanos argentinos, Cadibengres da Muitas Argentina, graças. Desse caso. pela parceria. E, cara, pra gente que Porra, cresceu ouvindo assim, Quero muito, né, quero muito música também. nesse formato, Posso? Claro, Pode. fica à vontade. Fazer. Uma realização muito doida, assim. Isso é muito É que é foda, uma cara. raridade, né? E assim, Fico emocionado só de, É muito só de legal. ver isso, cara, na minha frente durante 20 anos. 20 não, 20 anos. Sem olhar pra uma fita cassete na minha frente. Assim, pegar uma agora. Caralho, olha isso aqui, gente. Molecada, vocês infelizmente pularam essa fase. Mas podem voltar Mas agora. podem hein? voltar agora aqui, ó, com o tio mostrando pra vocês. Pode ó, até voltar fita com uma cassete, caneta. Uma caneta. olha o encarte legal. Pô, agora que eu vi aqui, olha só, cara, um encaixe Tem letras. maneiro, cara. Olha isso, cara. Isso aqui é lindo, gente, olha. Leve você pra sua casa, Wellington, Alexandre, Lender. Você também ouça Inferno Nuclear, agora em fita cassete. Pra você ouvir no seu Opala. Não toca fitas do Não meu toca carro. fita no meu carro, exatamente. Caralho, isso aqui é muito firme, cara. Isso aqui tem um cheiro de nostalgia tão foda pra mim, porque Sim. assim, meu pai, ele tinha um Passat, aquele Passat antigo mesmo, quadradão, caixa de fósforo. E ele tinha um toca-fita foda, e eu ficava, eu e meu irmão, a gente chegava na casa da minha avó, todo mundo entrava, e a gente ficava só eu e meu irmão dentro do carro. Aí meu irmão pegava do bolso dele, assim, uma fita cassete, e tinha só as podreiras, mano. Era Metallica, High Daylight, era Slayer, era Megadeth, era só isso. A gente ficava lá dentro do carro fazendo assim. E tudo fechado lá dentro. Meu pai proibia a gente de ouvir som no carro por causa disso. E teve uma época, vou contar um caos aqui, engraçado. Meu pai, ele colecionava... Ai, meu Deus. Um abraço, papai. Um abraço. Desculpa aí que eu vou dizer agora. Mas assim, meu pai colecionava aquelas fitas cassete do Cid Moreira, dos 10 Mandamentos, uma coisa assim, um negócio... Cid Moreira da Globo? Isso, que ele gravou uns... Era um negócio bonitão, assim. Parece um book, tu abria assim, era cheio de fita cassete. Um box. Salmos. Era a Bíblia, não, era a Bíblia toda em fita cassete. Só o livro dos Salmos. Isso, mas ele tinha, só que meu pai, ele era tão raiz, assim, tão true em católico, que ele comprou a Bíblia do Cid Moreira toda falada em fita cassete. Aí meu irmão, um belo dia, né? Porra, meu pai pegou as fitas, jogou tudo fora. Copiou porque por cima. ele pegou, só de sacanagem, moleque, ele pegou uma dessas fitas que meu pai, ele começou a ver que meu pai não tava ouvindo até determinado momento da Bíblia. Ele botava no carro, eu ouvindo, a gente ia pra escola e ficava ouvindo, porque Deus disse, Senhor, isso aqui, aí a gente ficava indo pra escola, pega, põe. Aí só de sacanagem, meu irmão pegou uma fita, de uma dessas fitas que meu pai não tava ouvindo, ele fez aquele macete. Molecada, vocês não sabem o que é traquinagem. Eu vou te ensinar a traquinagem. Olha, bem aqui nessa parte. Mas não vai fazer isso com a fita do inferno, pelo amor de Deus.
Ele botava um papelzinho aqui, ó, em cima desse bloqueador aqui de rec, né, de gravador. Botava um papel aqui e jogava no som e... Copiar por cima. E aí a gente Eu fiz muito isso também. A gente ouvia escondido do papai. Dentro dos 10 mandamentos. Ainda deixava lá no lugarzinho, que ele não tava escutando mesmo, né? E ele deixou, cara. Ele fazia isso. Meu irmão pegava. era muito traquino, cara. Ele e meu irmão era muito traquino. Ele deixou de volta lá. Aí ele pegava de lá e ouvia e botava de volta. Aí teve um belo dia que chegou. O momento que o papai ia ouvir agora essa outra parte da Bíblia. Ele botou no carro, cara. Durante uma viagem pra Mosqueiro. Ele colocou no carro. Uma viagem pra Mosqueiro ele botou. E aí, até no início, assim, começava, né? A Bíblia Sagrada. Aí depois do tempo, aí ia começar aí. Não rolou a pisa, não? Claro que sim. Você acredita que a gente ia ficar de boa? Impune. Que tu acha que é programa de comédia eu pra trás crianças? Que a gente olha pra trás, não, rolou uma pista bem dada, assim. Mas a gente apanhava achando graça. Depois um na cara do outro. Gente, isso aqui tem cheiro de nostalgia, galera. Isso aqui é muito foda. Mas não é mais nostálgico, porque tá aqui na minha frente. Isso aqui é uma realidade, né, cara? Tá sendo muito consumido a fita cassete Pode crer. na verdade, em todos os lugares. Teve até, quando a gente estava fazendo um orçamento, a gente vai fazer um lançamento no Brasil. Vai ter a edição brasileira. Vai ter a edição em breve. brasileira. Caralho, que E foda. aí, tava em falta matéria-prima, cara. Porra, não é tinha mesmo? no Brasil. Mas qual? É do Ah, plástico ou o próprio fita? cassete. O próprio cassete. Não tinha as caixas de cassete, não tinha no Brasil uma época. Poxa, bem que- Aí estavam esperando chegar aqui. E idem pro vinil, acho que o vinil foi até mais... O vinil foi pior, foi o vinil. Em breve vinil. Em breve vinil, é. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que vem esse vinil, cara. O vinil tem, eu acho que é a Polisson, é uma das fábricas, né? Polisson. Uhum. E tem outros também. Sim. Tipo assim, a pessoa vai lá, paga, né? Vamos dizer assim, faz ali o processo de entrada na fábrica e só recebe depois de um ano. Você tem uma ideia como tá. Caralho. É muito... Porque não existe mais produção industrial disso, né? Então é muito... É agora que tem voltado. É assim. voltado, assim, bem... Acho que no Brasil tem 3 fábricas só. Pode crer. Mano, a gente tá encerrando nossa entrevista já. Eu queria também fazer uma última pergunta pra vocês. Diante de tudo isso aqui que a gente já falou hoje, né, com vocês, o que vocês enxergam da cena, cara, local, nacional, assim? Existe uma sensação, porque assim, a gente meio que começou com soqueira sobre isso também, em relação ao rock brazuca, né? Cara, existe alguma sensação, vocês estão sentindo isso, ou vocês realmente estão evidenciando isso, que o rock está voltando pra cena e tal? Cara, eu diria... Pra molecada, pra juventude mesmo, assim. Pra mim, na minha percepção, cara, eu acho que nunca foi tão forte. Porra. Pelo menos essa cena que a gente tá vivendo agora. E pelo menos nesse meu período de vida, sei lá, desde que eu me entendo por gente que escuta rock, que é, sei lá, desde o começo dos anos 2000, cara, eu nunca vi uma cena tão forte, assim, com tanta banda. Apesar da pandemia, que isso, enfim, travancou muita coisa, né? Mas, tanto no sentido de muita banda surgindo, muita banda girando, muita produção acontecendo, né? Muito disco sendo lançado. Os videoclipes vindo de formatos Sim. profissionais, né? Sim, no sentido da Tem banda que tá gravando sentido filme. da Pois é, Não é videoclipe, não. A Esse time aqui, profissionalização da tem banda, um curta das bandas. que tá saindo na TV Cultura agora, direto, assim, tipo... Olha É o aí. caminho do Ele Die, né? Ele Die, muito foda, inclusive, né? Indico vocês assistirem também depois, tá? Então, legal. E assim, a cena tá funcionando, né? Eu tenho algumas referências, assim. Tipo assim, eu sou um pouco suspeito que eu sou viciado no metal brasileiro. Sim. Tanto é que o Inferno faz cantado em português, aí essa correria e tudo mais, né? Essa paixão de cantar no português, de causar aquele entendimento. E eu venho disso, de escutar um disco que é SP Metal, acho que era o nome do disco. Tinha Centurion, Taurus. Uma coletânea clássica. Era uma ali, né? coletânea clássica, né? E aí eu tenho uma paixão pela música do Brasil. Eu vim acompanhando as coisas novas. Eu posso citar o Bastards lá do Maranhão, que lançou um CD muito bom recentemente, vai lançar o segundo, Pode entendeu? crer. A banda tá com uma agressividade legal, os videoclipes tudo bem profissionais, a banda se lançando. Não só eles como bandas novas, da nova geração, né? Tem umas bandas assim que
tem um som bem violento, como Desalmado e tal, que é uma outra banda que vem fazendo um trabalho... Acho que é edição de Sampa, né? É de Sampa, já é de São Paulo, enfim. Tem muita banda nova, produzindo muito e a coisa meio que dando certo realmente e tal. Pode crer. Né? Tô citando essas bandas, mas tem muitas outras aí, bandas de parceiros nossos, no próprio Pará e tal, né? Pois é. A gente tem, assim, uma banda que vem batalhando, como foi falado aqui, como é a questão do Desgraça, o Baixo Calão, que tocou no festival top, que é o Extreme Obscenia, acho que esse é o nome dos festivais de músicas extremas mais importante aí fora, e o Baixo Calão pisou lá, marcou presença, isso é genial, né? E tocou até no Psica, né, cara? Também, né? Festival que... Aqui do Pará, que é de diversidade musical absurda, Tocamos né? também. Pô, vocês tocaram também no Psica, Foi ano né? passado, né? Foi Foi ano passado, né, cara? Caralho, olha aí, vocês dando... Se colocando, né, cara, nos festivais também, né? Assim, tipo, que não são tão nichados, né? Porque geralmente o que a gente vê no trash, no death, no black, que os caras ficam dentro de uma redoma ali, assim. E tem banda que nem quer sair dessa redoma. Exatamente. A gente discutiu sobre isso aí e o Zé Lucas no episódio do Soqueira, que é como se isso fosse, na verdade, necessário até, para que esses indivíduos se tornem a referência do estilo, saca? Eles precisam estar nessa ortodoxia, até para que as pessoas encontrem nesses indivíduos a referência e aí façam também seus trabalhos. Porque a gente não tá querendo dizer que é melhor, que é pior. Não tá com nenhum juízo de valor em relação a isso. Eu só tô falando que tem gente que realmente cria cisões e que as cisões são importantes. E o Zé Lucas até complementou, que eu achei brilhante a ideia dele, que é assim, tipo, porra, no carimbó tem isso também. Tem um cara que tá lá no Salgado, que é aquilo ali, que não quer sair dali, sabe? Que eu acho, cara, todo estilo necessário. tem. No reggae tem. Tem que ter, sim. No rap tem. No rap tem, pra Saca, caralho, saca? no samba. Muito bem, saca? Então, assim, a gente tá tendo a oportunidade de dialogar com vocês, que é uma banda que faz... Qual é o... Eu nem perguntei isso, cara. O que vocês... trash mesmo, trash clássico. Trash metal. O trash metal, ele é um gênero distinto ou ele é um gênero construído à base de de várias referências do metal? Tem outras referências. Tem Uma várias, delas né? é o punk, né? O mais o antigo punk, ali. enfim. E o próprio heavy metal. Punk e o heavy metal. Então, né? Porque o pessoal fala assim que o marco zero do trash, me corrija se eu tô errado, é o Killing All do Metallica. Sim. É o marco zero. Sim. E se você for ouvir esse disco, eu também considero pra caramba. E se eu ouvir esse disco, se você ouvir esse disco, tem muita coisa ali de punk, tem muita coisa de hardcore, tem muita coisa assim, tipo, que eram outras escolas musicais que estavam ali naquele período. Até do próprio heavy metal, que é heavy metal mais corrido, assim, mais que os dois corrido, bichos fazia. Os solos e tal. Isso, que é coisa que já não tem no punk. Isso, Aí exatamente. vem do heavy metal. Já. Pô, então, cara, vocês... Desculpa. A nossa escola, porque existe uma cena de thrash metal, ainda tem. O próprio thrash metal tem a sua subdivisão de thrash. Porra. Existe a escola alemã, que é a escola europeia, que diz assim que ali tá o Sodom, Destruction, Creator. Sim. Aí existe a escola mais americana, que é a que a gente é mais próxima, que a gente chama de Beária. Né? Que é o Beária, que é o Testament, São Francisco, Metallica, Death Angel, Violência, Êxodos, Anthrax. Sim. A gente já nada mais nessa maré. Já é mais próximo do thrash americano. E latino-americano, assim, brasileiro, assim, pra vocês? Eu borreria ali, tá na minha cara. Ratos de Porão também. Mas, assim, existem bandas que fazem a cabeça de vocês também? Pra caralho, cara. Na América Latina, assim, aqui e tal? Sim, cara. Cara, eu gosto muito de uma banda que vai estar até aqui no Brasil agora, que é o Witch Trapper, né? Que é... Sim, é o Witch Trapper. Eles são da Colômbia, né? É. Não sei se da Colômbia... são colombianos e tal. E, cara, aqui no Brasil, pô, tem o Violator, o Dan Wolf, o Ratos, que é uma... Você citou o Andraus também, lá de São O Paulo? Andraus, trabalhando bem pra caramba. Bem pra caramba mesmo. Andraus, e Sepultura das Antigas. Sepultura das Antigas, esse é teu lado ortodoxo, né? Sepultura das Antigas. Tem uma banda muito interessante em Brasília, chamada Mofo. O Mofo inclusive também, o que é uma Mancha, banda nova, né? É uma banda nova. É João Paulo Mancha. Ele é paraense.
E a banda faz um som bem legal, um trash e tal, tem umas pegadas aí do death, mas mais Ele do é thrash. doideira, o Mancha, né? Ele toca também naquela banda que faz um som indígena também. É uma banda muito É o boa. Eagles, eu nunca falei o nome dessa Eu banda também, dele. eu lembro. Eu acho que é tipo Aracadu, Araucá, não lembro. Desculpa aí, Mancha, mas é tipo Tu assim. escreve depois lá no comentário do vídeo. É, te retratando lá. perfeitamente, perfeitamente. Da banda. E manda o Vou link fazer do lá. YouTube já. É Põe na doideira, retratação o cara. link. A banda não chega a ser um rock, é um negócio mesmo bem Mais- indígena, regional, assim, um negócio Música bem... tradicional. É então. muito bacana, Pode muito crer. show. Pô, gente, muito obrigado pela presença de vocês aí. Encerramos nossa entrevista satisfatoriamente. Gostaram do nosso Pô, estudo? cara. Porra, bacana. Muito obrigado pelo espaço, cara. Parabéns pelo trabalho, assim. Porra, eu fico De agradecido. trabalho jornalístico, né? Trabalho de registro, trabalho de fomento da cena, né? Obrigado pelo espaço que tu tá trazendo aqui pra galera do metal, do Pode punk, crer. assim. Que eu sempre falo assim que a música aqui no Pará ela precisa cara, de espaço pra aparecer. E o rock e o metal mais ainda, saca? Então, quando tu tem um espaço assim como esse, a gente fica muito feliz, assim. Pode contar com a gente sempre aí. Pô, pode crer. Mais uma vez aí. essa O batida aqui sentimento que eu é toco. total de gratidão mesmo, de coração, né? Pô, Porque valeu, cara. essa aqui é uma troca que a gente não sabe nem o que Não, falar, qual o agradeço- termo que a gente usa. Mas não agradeço só a minha, agradeço também a Paola Sim, a toda a Bernardina equipe. aqui, o Leandro também, Paola, o Jorge que o tá Leandro. lá em Santa Catarina. Obrigado, Pô, Jorge, mais massa. uma vez por esse espaço. Toda a equipe, né? E é isso, gente. Vão assistir ao último clipe. Eu vou colocar aqui o último clipe de vocês, que é Contra-ataque. Contra-Ataque, que vocês fizeram agora. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu! Thank you.